Saudações, aventureiros! No ano de 2024, estamos comemorando 50 anos de Dungeons & Dragons e 10 anos de que a quinta edição foi lançada e tomou conta do cenário mundial de RPG. Com isso, a Wizards of the Coast está para lançar uma nova revisão das regras. Projeto anteriormente conhecido como One D&D, agora D&D 2024, é uma edição 5.5, com uma revisão e redesign de regras, de classes e coisas antigas da quinta edição. Inclusive revisando completamente boa parte do conteúdo, além de lançar novas subclasses, antecedentes, talentos e muito mais. Mas hoje a Rede RPG vai falar sobre as capas do livro do mestre, o novo Dungeon Master Guide. A capa apresenta um trio de vilões clássicos da franquia, incluindo um deles que é um certo feiticeiro demoníaco, que apesar de ser majoritariamente desconhecido pelos novos fãs do hobby na gringa, é uma figurinha carimbada do imaginário popular brasileiro. Você já deve saber de quem eu tô falando. Enfim, roda a vinheta. Sem mais delongas, esta é a capa do novo livro do mestre do D&D 2024, ilustração por Tyler Jacobson. Muitos de vocês já viram ela circulando nos canais de notícia, mas podem estar se perguntando quem são os vilões estrelando. Então, vamos começar pelos dois de baixo. Estes são Warduk e Skyla, dois personagens recorrentes da franquia de D&D. Warduk é mais conhecido aqui no Brasil por ter antagonizado o Mestre dos Magos e o grupo de aventureiros do desenho Caverna do Dragão no episódio 5 da primeira temporada. O desenho é mais conhecido como Dungeons & Dragons no nome original. Apesar de um personagem sem nome ter aparecido em 1978 na capa da Dragon Magazine 17, que possui o mesmo elmo utilizado por Warduk, não há comprovação de que de fato é o Warduk na capa. Ele e Skyla fizeram sua estreia em 1983, numa linha de figuras de ação de AD&D que incluía alguns outros personagens originais. No mesmo ano foi lançado o acessório para AD&D Shady Dragon Inn, um livro que trazia informações de 118 personagens pré-generados para serem introduzidos em qualquer campanha. 8 dos quais faziam parte da linha de brinquedos que incluía nossa dupla de vilões. Warduk era um guerreiro valoroso, aliado e amigo do nobre paladino Strongheart, que também aparece em um episódio de Caverna do Dragão. Mas devido à sua exposição ao artefato chamado Hearthstone, a sua natureza maligna despertou e o bem no coração de Warduk foi trancado. Warduk é amigo de Skyla, uma usuária de magia com uma história familiar. Ela era aprendiz de um usuário de magia bom chamado Rigoran, mas após a sua exposição a Hearthstone, passou a buscar o lado sombrio da magia. Warduk possui uma espada +1 que se torna flamejante ao seu comando, e Skyla tem magias de até terceiro círculo que incluem Road Monster, Relâmpago e mísseis mágicos, além de portar um cajado do comando. Além de serem aliados e estarem na mesma página do Shady Dragon Inn, eles trabalham para um feiticeiro maligno Kelek, mas planejam traí-lo depois que os mocinhos forem derrotados. O Kelek, inclusive, além de ser um desses NPCs do livro, também é um boneco que aparece em Caverna do Dragão. Um ano depois, em 84, foi lançado o módulo Quest for the Hearthstone, que era ligado à linha de figuras de ação e trazia consigo uma aventura onde tais personagens poderiam ser utilizados. O módulo e o acessório, entretanto, foram dados como uma manobra desajeitada de marketing para vender bonequinho. Mas, Matheus, então como personagens de um módulo obscuro dos anos 80 vieram parar na capa do novo livro do mestre? Bom, na verdade a resposta é bem simples. Reciclagem. Warduk voltou a aparecer na Era da 3.5 na Dungeon Magazine número 105 de 2003, fazendo uma participação nas Guerras de Greyhawk, sendo recrutado pela Sociedade dos Chifres e posteriormente se tornando um hierarca. Na ocasião, ele foi apresentado como um guerreiro level 18, com resistência à magia, CA 34 e portando sua arma assinatura Nightwind, uma espada bastarda anárquica da explosão flamejante Ruína dos Humanos +3. 3.5. Ela era especial. Quase 20 anos depois, em fevereiro de 2021, Wild Beyond the Witchlight, ou As Maravilhas Além do Luz de Bruxa, foi lançado pela Wizard, reciclando diversos personagens do Quest for the Hearthstone. Nele, Skyla é uma bruxa, uma warlock cuja patrona é Baba Yaga, a mãe de todas as bruxas.
Eu não tenho certeza disso, mas como no material original tem uma ilustração da Charmey no verbete da ficha da Skyla, eu acho que fizeram uma homenagem e na aventura de 2021, Skyla tem um alter ego chamado Charmey. Aqui ela é uma Warlock sem Eldritch Blast e que usa um cajado capaz de dar dano elétrico ou fazer uma escapada que mistura teleporte e invisibilidade. Ela tem acesso a algumas magias uma vez por dia, incluindo Fogo das Fadas, Voo, Invisibilidade, Armadura Arcana, mas nenhuma opção de dano. Lembrando que ela tinha relâmpago, mísseis mágicos, essas coisas no original. Então assim, they did you dirty, girl. O Warduke também aparece no mesmo suplemento, apesar de não ser nem sequer exatamente um guerreiro. Ele tem Recobrar o Fôlego, mas fora o Second Wind meio que para por aí. Sem Action Surge, sem estilo de combate. Ele tem o seu elmo clássico traduzido em um Helm of Dread e porta uma língua flamejante, uma espada longa que inflige 2d6 pontos de dano de fogo adicionais. Aqui ele é um mercenário não muito brilhante a serviço de Kellic e sua Liga da Malevolência. Falando nisso, outros personagens como o próprio Mago Maligno Kellic, Rigoran, o Mago Bom, Strongheart, o Paladino, todos aparecem no suplemento também, recebendo estatísticas para a quinta edição e um papel no ecossistema do módulo. Tem também uns NPCs bem legais no Wild Beyond the Witchlight, que fazem referência a coisas antigas da franquia, tipo esse Hobgoblin com cabeça de abóbora, similar à ilustração clássica do Bugbear, cujo artista levou ao literal a descrição de Gary Gygax. Skyla e Warduke tiveram um longo e esporádico caminho desde o Shady Dragonwing até o Wild Beyond the Witchlight. Mas se para Skyla o salto foi enorme, o Warduke chegou a aparecer diversas vezes ao longo da franquia. Figuras de ação, livros de colorir, stickers holográficos, escultura e até mesmo um apontador de lápis que nunca foi lançado, mas que existem protótipos por aí. Suas últimas aparições incluem um Funko Pop de 2021 e um Action Figure NECA de 2023. Mas o Warduke e Skyla não estão sozinhos e você provavelmente conhece o terceiro vilão da capa. O Vingador, ou Venger no original, é o antagonista principal do desenho Caverna do Dragão. Como eu disse antes, ele é uma figura relativamente obscura na gringa, dado que a série animada de Dungeons & Dragons foi ao ar nos anos 80 nos Estados Unidos. A série estreou no ZEUA em 1983 e suas 3 temporadas foram ao ar até 1985, ano em que o desenho passou a ser exibido no Brasil no programa Balão Mágico da Rede Globo. Mas sua popularidade real nas terras tupiniquins veio após o cancelamento da série, em 1986, quando foi exibido no show da Xuxa. Apesar de, na época, os RPGs ainda não estarem oficialmente no país, há raras coleções de grupos rudimentares se formando no Rio de Janeiro a partir de pessoas que traziam de fora os livros. Tive no DOF a oportunidade de conversar sobre isso com meu pai e com o velhinho do RPG. Caverna do Dragão foi cancelado em 85 e esquecido pela TV americana, e apesar do grupo principal ter sido recentemente retratado no filme D&D Honor Among Thieves, uma grande parte dos novos fãs de D&D sequer perceberam a referência justamente pelo tempo de tela limitado que a animação teve no exterior. Aqui foi bem diferente. Após anos sendo exibidos somente as 2 primeiras temporadas do desenho, a terceira e última temporada foi ao ar em 1994 na TV Colosso, e continuou a ser reprisado em vários programas infantis na TV Globo, como o Xuxa Park, Angel Mix, Festival de Desenhos e TV Globinho, sendo exibido brevemente também no Multishow e na Fox Kids na TV por assinatura. Assim, Caverna do Dragão se tornou um clássico aqui no Brasil, angariando fãs de múltiplas gerações e ficando no imaginário popular, aparecendo em fantasias de carnaval, num carro alegórico da Dragões da Real e um comercial da Renault de 2019, entre múltiplas outras referências por aí. Se você morava numa caverna, ou seus pais não te deixavam ver o programa porque era do diabo, nasceu muito tarde, ou só não se lembra, eu vou falar um pouquinho sobre o Vingador. Venger originalmente era um humano, mas através de um pacto com um poder sombrio, ele se tornou um feiticeiro maligno com sangue ínfero. Há 1000 anos atrás, uma força conhecida como Aquele Sem Nome, em sua trajetória de destruição, chegou ao Reino, ou The Realm, o plano em que se passa a Caverna do Dragão. Não confundir com os Reinos Esquecidos ou Forgotten Realms. Os 2 planos parecem coexistir na mesma esfera planar, dada a presença de personagens de Greyhawk no desenho, como o próprio Warduke e o cameo da Lolth no 3º episódio da 1ª temporada.
Inclusive, viagem planar é algo que acontece algumas vezes ao longo da série, só não sendo possível para os protagonistas que nunca conseguem voltar para casa. O Vingador então selou um pacto com aquele sem nome, ganhando poder quase ilimitado em troca de sua mortalidade e bondade, tornando-se um meio ínfero. Seu principal poder ofensivo é o Fogo Arcano, uma rajada de energia bruta que ele pode conjurar aparentemente sem limites. E eu sei que canonicamente ele é um feiticeiro, mas cara, um conjurador que sela um pacto e atira rajadas de energia à vontade... Eu tô louco ou ele parece muito um Warlock? Enfim, ele tem asas que parecem ser mais cosméticas, dado que ele prefere se teleportar quando em perigo. Ele pode fazer adivinhações, fechar ou abrir portas, se disfarçar, desconjurar magias, criar ilusões, erguer mortos-vivos, usar telecinese, aprisionar criaturas, entre diversas outras magias poderosas. De fato, o box set do DVD de Caverna do Dragão veio com um livro de regras chamado Animated Series Handbook, e nele você pode achar estatísticas para o Vingador e para todas as crianças. Podemos ver que, além de conjurar a magia de Nono Círculo Aprisionar, o Vingador tem acesso a Desejo Ilimitado, uma magia da 3.5 que permite replicar magias de 7º nível ou inferior, deixando seu arsenal extremamente versátil. O Vingador também possui um notório saber mágico, conseguindo discernir o funcionamento de itens mágicos raros com facilidade, sendo capaz ainda de selar ou banir tais itens. Apesar de que até para ele existem limites, como portas que só podem ser abertas pelos bons ou itens que só podem ser encontrados por aqueles sem a intenção de os utilizar. Finalmente, o maior poder do Vingador é o de não poder ser morto. Ao longo da série, vemos seu corpo ser destruído diversas vezes e ele sempre consegue se rematerializar. Além disso, em alguns episódios é possível ver ele desaparecer segundos antes da ruína num teleporte. Apesar disso, é revelado na série que existe uma maneira de derrotá-lo de forma definitiva, mas em um lugar específico. Se ele for acertado mortalmente por uma arma do bem, como as portadas pelos protagonistas, em um lugar de extrema magia como o Cemitério dos Dragões, ele pode ser morto. Razão pela qual o episódio que surge essa possibilidade quase foi banido no exterior. De fato, Caverna do Dragão lá fora é acompanhado no começo de cada episódio por um aviso devido à violência presente no programa. E apesar da violência empregada pelo Vingador, essa é na verdade uma de suas últimas táticas, recorrendo à manipulação e coerção como principais formas de interagir com os protagonistas. O Vingador possui inúmeros servos e lacaios, e 2 principais aliados, seu corcel negro que voa e cospe chamas, um pesadelo, e um demônio das sombras que é seu espião mestre, sempre testemunhando eventos importantes e relatando ao Vingador. Eles não possuem nomes próprios e são referidos só como Pesadelo e Demônio das Sombras. O Vingador tem um grande inimigo, o Mestre dos Magos, ou Dungeon Master no original. Esse humano de baixa estatura possui poderes mágicos quase ilimitados, sendo capaz de prever o futuro e realizar muitos feitos contanto que não interfira no rumo da natureza. O Mestre dos Magos nunca é visto usando seus poderes sem ser em autodefesa ou em benefício das crianças e do mundo. E por mais que a sua clarividência seja praticamente perfeita, ele não é capaz de prever ou planejar nada relacionado àquele sem nome. Talvez o Mestre dos Magos seja ainda mais poderoso que o Vingador, mas não parece ter meios de derrotar o vilão sozinho dadas as limitações de seus poderes, e por isso ele precisa das crianças. Talvez o Mestre do Mago seja o bem absoluto, mas aquilo que é feito em benefício próprio não é considerado verdadeiramente bom, então ele precisa influenciar os outros a fazerem o bem que ele deseja. Se me perguntar, tanto o Vingador quanto o Mestre dos Magos são bem manipuladores, só servem a lados diferentes da mesma moeda. Apesar do Mestre dos Magos ser como um foil, um reflexo e uma antítese do Vingador, além de ser descrito pelo próprio Mestre dos Magos como pai do Vingador, existe uma criatura que é o verdadeiro nêmesis do vilão. Tiamat, a Rainha dos Dragões. Se Venger é uma força do mal e o Mestre dos Magos é uma força do bem, no desenho, Tiamat seria como uma força neutra, da natureza. Tiamat e o Vingador batalham há 1000 anos pela supremacia do reino, e os poderes do Vingador parecem não ser capazes de ferir Tiamat diretamente. Aparentemente, somente a união de 2 dessas 3 forças seria capaz de derrotar a terceira, como o bem e o mal poderiam se unir para derrotar Tiamat, por exemplo. Razão pela qual o Vingador tenta usar os artefatos das crianças para ferir a Rainha Dracônica mais de uma vez. A saga do Vingador não teve uma conclusão em tela, mas foi lançado um script do último episódio, posteriormente adaptado a um episódio graças a fãs,
onde as crianças conseguem redimi-lo do pacto com aquele sem nome e torná-lo humano de novo. Mas, como nada disso é realmente canon e ele parece estar fazendo um comeback no D&D 2024, podemos esperar ver o Vingador várias vezes mais, revitalizado para uma nova geração de entusiastas do hobby. Mas afinal, o que tudo isso quer dizer? Por que não colocar inimigos maiores e de maior destaque na capa? O livro do Mestre de 2014 trazia a Cererak, e o da quarta edição um dragão vermelho, staple do jogo. Isso é só especulação e dedução, mas eu acredito que o D&D esteja mirando em duas de suas fanbases com essa capa, tanto aos novos fãs empolgados em caçar easter eggs, quanto acenando aos fãs antigos com o retorno de personagens clássicos de Greyhawk do desenho para o canon da nova edição. Esse resgate vem acontecendo há algum tempo, com o retorno de Vecna, os Magos Vermelhos no filme de D&D, os personagens clássicos de Quest for the Hearthstone aparecendo em títulos mais modernos, e agora o Vingador. Mas eu acho que isso é mais do que brincar com a nostalgia e plantar easter eggs. De alguma maneira eu sinto que a nova edição tenta fazer um resgate do feeling clássico de um RPG de mesa high stakes e plots consagrados de aventuras dos primeiros anos e cenários de D&D, enquanto não abrirá mão do storytelling moderno e de 50 anos de inovação no RPG. Nota que existe um par de olhos atrás do Vingador na capa que pode ser o Nameless One, aquele sem nome. Então, talvez o novo plot dos planos envolva o retorno de mais um mal secular todo-poderoso. Agora é aguardar para ver. Uma última coisinha que eu queria trazer é a capa alternativa do DMG 2024. Essa belezinha aqui. Eu adorei a nova capa com os vilões, mas eu sou um babaca por esse tipo de arte delicada e lúdica. Aqui temos Lolth, a deusa dos Drows e rainha das aranhas, altamente estilizada, atormentando uma presa enquanto delicadamente costura sua teia. Não tem muito para se falar sobre, só admirar a beleza absurda dessa capa ilustrada por Olena Richards. Além disso, capas alternativas costumam estar dispostas em livrarias e lojas de jogo de tamanho médio, o que é bom porque ajuda nas vendas dos varejistas. Isso encerra o nosso vídeo. E aí, gostaram das novas capas do Dungeon Master Guide? Estão frustrados que isso não vai sair no Brasil? Gostariam de ver um tratamento similar para as outras capas do novo D&D 2024? Deixe aí nos comentários. Se você curtiu o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e deixa um like porque isso ajuda muito o canal a crescer e a gente está precisando depois dessa pausa. Grandes aventuras e sucessos decisivos a todos. Já deve saber de quem eu estou falando. Enfim, roda a vinheta. Cadê minha vinheta? A vinheta, Rafa. São 4 copos de leite mais 4 nutrientes essenciais, ferro, vitamina, zinco, proteínas, danoninho, 4 mais 4 é demais. Seu crescimento e desenvolvimento, danoninho, 4 mais 4 é demais.